Quanto você precisa para viver de renda aqui no Brasil? Eu vou te mostrar que o número que você precisa chegar é a metade do que você está imaginando. Primeiro, você precisa entender que existem 3 caminhos tradicionais para a gente buscar renda de forma recorrente, que você consegue até se aposentar de forma tradicional aqui no Brasil. Vai ser a renda fixa, imóvel de aluguel e ações que pagam dividendos. Ações a gente está falando da Bolsa de Valores. Renda fixa a gente está falando daquela aplicação no banco que rende os juros que você vê ali todo mês. Tinha lá a poupança, muita gente está na poupança, tem muita gente no CDB, tem tesouro direto, tem um monte de coisas. Imóvel de aluguel é aquela trabalheira, ao mesmo tempo você deve conhecer muito mais pessoas que vivem de aluguel do que das outras duas coisas. Isso tem explicação técnica e econômica, porém, nos dias de hoje, eu não acredito que vai ser o melhor caminho para você. Tanto por questões de impostos, que hoje são maiores, imóveis que não valorizam como antes, e dá um trabalho enorme. Então nós vamos para ações que pagam dividendos. É um caminho válido e que a gente consegue chegar muito longe com um trabalho muito menor. E o que eu vou te mostrar hoje é que essas ações que pagam dividendos, você consegue dobrar o quanto você recebe delas e pouca gente domina isso. Então no vídeo de hoje nós vamos ter 5 passos. Dividendo do zero, você não conhece nada, você está começando a investir e quer entender como funcionam os dividendos. A gente vai passar para o problema, né? O que ninguém fala sobre viver de dividendos. Tem uma série de polêmicas, aqui no YouTube mesmo tem brigas entre pessoas que dizem que dividendo não importa e outras que vivem, ganham até 1 milhão por dia de dividendos. A gente tem aqui no terceiro passo, eu vou te mostrar o que é esse segundo pagamento. A gente consegue receber renda desses dividendos, mas a gente consegue dobrar os ganhos através de algumas estratégias avançadas da bolsa que você consegue aprender. E eu vou mostrar na prática como faz isso, porque eu faço isso já a minha vida toda. E aqui a conta de quanto isso vai impactar na sua vida. Quanto você consegue melhorar aí dos seus ganhos, quanto você vai ter de renda fazendo essas coisas, eu te mostro aqui na ponta do lápis no final. Então vamos lá, parte 1, né? O que é o dividendo? O dividendo é o lucro da empresa caindo na sua conta. Num cenário normal, você tem lá uma empresa que seja Banco do Brasil. A empresa ela vai lucrar, ela ganhou lá um monte de dinheiro, fazendo lá os empréstimos dela, as pessoas pagando, cobrando tarifa, consórcio, essas coisas, e aí deu lá lucro. Ou seja, pagou as contas, sobrou dinheiro. Lucro é isso. E parte desse lucro é distribuído entre os acionistas. Você, tendo algumas ações, vai receber algum desse dinheiro, alguma parte desse dinheiro. Então, se você tem ação, você é sócio e o lucro da empresa também é seu. Parte desse dinheiro pode ser reinvestido, tem empresas crescendo e aí que reinvestem muito desse lucro e tem empresas que não crescem tanto e podem distribuir a maior parte, né? Então, para crescer, abrir loja, né, existe o reinvestimento. O que não reinveste, a empresa normalmente ela vai te pagar. Então isso é o dividendo. Parte do lucro cai direto na sua conta da corretora. Aqui, ó, acabei de tirar um print dos dividendos que eu vou receber, já estão programados que essa empresa que eu tenho ações vão me pagar. Então isso aqui serve de exemplo para você como funciona. E veja como são valores legais. Eu tenho uma participação já bem relevante que eu tenho construído nessa ação. Então a empresa lucrou, parte desse lucro ela vai colocar na sua conta porque você é sócio, você é acionista. Então, basicamente, ó, só um lembrete aqui, né? A ação, ela não é uma aposta, né? Muitas pessoas veem a Bolsa de Valores como uma grande bet. E não funciona assim, são empresas trabalhando. Você não está apostando se a ação vai subir ou vai cair. Simplesmente, você tem um pedaço dessa empresa e você vai receber um lucro dela. Então, quem investe em dividendos tem bastante essa mentalidade. Aqui tem um ponto, né? Isso não é dinheiro grátis. Isso é bom, né? O dinheiro não brota do nada, né? Isso vai sair do caixa da empresa. No dia que essa ação fica X, então o dia que ela vai te pagar, ela fica X, e o preço abre descontado do valor pago. Ou seja, como aqui está escrito, no mercado não te dá nada de graça. Se você tem 100 mil em ações dessa empresa, o dia que ela te paga R$1.000 em dividendos, o valor das suas ações vai cair para 99 mil, tá? Então você tem lá 100 mil, pagou R$1.000, vai ter 99 em ações e R$1.000 cai na sua conta. Só que por que mesmo assim isso funciona? Por que você receber dividendos não faz no final a empresa ir para zero, né? Porque isso geralmente é o lucro. Uma empresa saudável, ela está pagando parte do lucro. E o lucro acontece sempre que ela trabalha sempre, né? Então todo ano ela vai trabalhar, ela vai lucrar e parte daquilo volta. Então o que é normal acontecer? Esse 100 mil que virou 99, logo depois, se a empresa ela é saudável, ela acaba recuperando, né? A ação ela dá uma valorizada e esses 99 volta para 100 e pode continuar indo para cima, né? Valores maiores também. Então, o lucro paga o dividendo, ele se repete todo ano. Uma empresa que lucra todo ano, ela tem dinheiro para distribuir todo ano. E a empresa boa, ela repõe o desconto, né? Ela acaba recuperando o preço que ela perdeu no pagamento do dividendo e depois ela paga de novo. Então, por exemplo, a gente tem empresas que já pagaram fortunas em dividendos e elas valem uma fortuna na bolsa também.
Petrobras teve anos de pagar mais de 20% de dividendos. A gente tem empresas que pagam 10% todo ano, 14%. Se elas não se recuperassem, né, se elas não lucrassem mais, depois de alguns anos a empresa ia quebrar. Né? Da onde que sai esse dinheiro? E na verdade não funciona assim. A empresa lucra todo ano, ela repõe esse valor. Então isso é muito importante para quê, tá? Isso parece uma informação besta, mas não é. Porque esse é um princípio muito forte na hora de você procurar ações que pagam dividendos. Você não pode pegar uma ação que simplesmente pagou um valor alto. Você tem que dar uma olhada se a empresa ela tem qualidade, se ela de fato lucra. Porque uma empresa que ela tem lá 2 fábricas e ela vendeu uma fábrica e agora só consegue produzir metade, num ano ela vai pagar uma fortuna de dividendos, porque ela vendeu metade da operação dela. Então tem muitas empresas que pagam um valor alto, mas é só aquela vez. A gente aqui vai ter que aprender a distinguir o que é uma coisa e o que é outra. O que é um pagamento normal e recorrente, o que é algo que acontece só de vez em quando. Isso é uma diferença que você precisa ter. Agora, uma informação importante. No Brasil, quem paga dividendos geralmente vence. As empresas pagadoras de dividendos, elas performam melhor que a média da bolsa. Eu vou te mostrar aqui, dá uma olhada nesse gráfico aqui. Isso são 2 indicadores. Um é o Ibovespa, que é o indicador padrão da bolsa, né, que tem as empresas com maior volume de negociação, e o outro indicador é o IDIV. Ele vai pegar as empresas pagadoras de dividendo. Olha como a performance do IDIV desde 2016 foi bem acima do Ibovespa. E isso é histórico, tá? As empresas pagadoras de dividendos no Brasil tendem a performar melhor. Então a gente escolher empresas que pagam dividendos pode em primeiro momento parecer que não faz sentido. Poxa, se ela está tirando um dinheiro, né? Se a ação está diminuindo de valor e me pagando aqui de um lado, isso não serve para nada. Mas na prática não. Na prática isso faz diferença porque essas empresas no Brasil historicamente performam melhor. Então é um indicador de qualidade de empresa. Então aqui um motivo disso acontecer é porque num país de juro alto como o nosso, a empresa que simplesmente fica distribuindo, ela está torrando caixa, né? Ela está pegando dinheiro e jogando fora que ela podia estar usando na própria operação. Então se a empresa ela realmente distribui sempre dividendos, isso é um sinal de que realmente é um lucro, aquilo realmente é um excedente do que ela produziu. Então é um sinal de lucro e disciplina, é basicamente uma demonstração que a empresa é boa. Aqui alguns dados para você seguir que são importantes, tá? Datacom é o último dia que você tem para comprar a empresa antes dela pagar o dividendo que ela está perto de pagar. Então se a Datacom é dia 20, você comprou a ação dia 20, você recebe o dividendo. DataX, se você comprou aqui, já não faz diferença, você já não recebe mais o dividendo, tá? O preço da ação já teve o desconto ali do pagamento do dividendo. Então, na DataX, não adianta comprar que você não vai receber esse dividendo. Você vai receber só um próximo que a empresa marcar, tá? E o pagamento pode ser depois de um tempo, tá? Não necessariamente vai ser na DataX. E o dinheiro vai cair simplesmente na sua conta na corretora sem você fazer nada. E aqui muitas pessoas podem pensar, eu vou comprar na Datacom e vender na DataX, né? Porque eu recebo dividendo e aí eu vou ganhar esse dinheiro. Mas lembrando que a ação ela abre descontada, pode levar um tempo para ela recuperar de preço. Então você simplesmente comprar um dia antes não vai fazer você ganhar dinheiro grátis, tá? Lembrando que o mercado não tem ninguém bobo aqui, tá? No mercado todo mundo é espertão, então as regras são feitas para serem corretas, não dá uma vantagem muito clara, tá? E aqui, se você viu no meu print, a gente tem dividendos e a gente tem juros sobre capital próprio, o JCP. O que é isso, né? Basicamente o dividendo ele é isento de imposto de renda para a pessoa física, o que chegou é seu, e o JCP é um pagamento também parecido com dividendo, só que ele vem já descontado 15% de imposto de renda. Para você já cai líquido, você não precisa fazer nada. Mas teve esse desconto antes. Por que a empresa usa esse JCP, né? Para ela vira uma despesa e conta lá na contabilidade dela, e isso reduz o imposto que ela tinha que pagar. Então, para você, tanto faz, tá? Para você, dividendo JCP não faz diferença nenhuma, tá? Mas existe essa diferença na lei, então por isso você vai ver no seu extrato 2 nomes diferentes. Beleza, Jimmy, eu quero começar nessa linha e quanto que essas empresas me pagam, tá? Isso aqui é uma carteira que simplesmente peguei pagadoras tradicionais de dividendos que nos últimos 12 meses estão pagando mais de 7% no ano, tá? De dividendo. Do preço dela está pagando mais de 7%. Não é recomendação, não é ranking, não é carteira recomendada, tá? Simplesmente um filtro que eu peguei. Então aqui, só para você entender, se a gente pegar essas empresas que são tradicionais, que historicamente elas pagam dividendos de forma recorrente, elas não estão pagando isso só dessa vez, quanto que a gente está vendo na média, né? A gente está vendo uma média de 8,5% ao ano. Aqui já vem um grande porém que vem na cabeça de quem está começando, mas 8,5%, como assim? A Selic paga
14. Tem renda fixa que paga mais. Por que que eu tentaria buscar uma renda de dividendos? Aqui é importante você entender. Esse dividendo tem muitos pontos aqui, né? O primeiro que receber o dividendo não limita o quanto a empresa pode valorizar. Além dela pagar o dividendo, ela pode te valorizar 5, 10, 20, 30% no ano, dependendo da situação que a empresa tiver. É claro que ela pode cair também. Isso aqui é um mercado de renda variável que tem risco envolvido. Mas tem um outro ponto. Quando a empresa cresce, o lucro dela tende a crescer e esse dividendo tende a crescer junto. Então, a empresa aqui, por exemplo, se a gente pega uma dessas ações e pegar historicamente, essas ações valorizaram muito. Está pagando hoje, na média, 8,5% ao ano, baseado no preço de hoje. A pessoa que comprou lá atrás, o percentual pode estar, comparado com o preço que ela pagou antes, pode estar 30%. Do valor que ela pagou. Então esses dividendos, eles de empresas saudáveis tendem a crescer com o tempo. E aqui é um ponto que a gente tem que sempre falar, que é a inflação. As empresas, quando tem a inflação, normalmente em algum ponto elas repassam essa inflação para o cliente delas e é ajustado no dividendo, né? Ela acaba vindo essa inflação corrigida. Então a pessoa que vive de dividendo, ela tem uma preocupação menor com a inflação do que uma pessoa que vive de renda fixa. Porque a renda fixa pré-fixada, por exemplo, está travada. Se travar hoje 14% ao ano e a inflação subir, o seu ganho real muda. Então sempre existe essa dinâmica e os dividendos normalmente eles acompanham esses reajustes de inflação com o tempo. Então é mais seguro se você tiver uma carteira diversificada de boas empresas que pagam dividendos. Em termos de inflação, você está consumindo esses dividendos do que consumir os juros da sua aplicação de renda fixa. Então existe isso, é claro que isso é na teoria, né? Cada empresa vai ter uma história, vai ter uma vida, vai ter empresa que no final tem uma fraude, que nem a Americanas teve, ou que tem, sei lá, cada uma tem uma história. Mas por outro lado, se a gente pegar o histórico dessas empresas, você vai ver que normalmente performa melhor que a própria renda fixa. Aqui, eu vou pegar algumas ações dessas que eu te mostrei e mostrar o retorno histórico. Se a gente pegar, por exemplo, a Itaúsa, em 28 anos ela valorizou 34.000%. Pegou uma média de 23% ao ano. Então, é um retorno que muito acima da renda fixa, tá? A gente não teve renda fixa nos últimos anos perto disso, tá? A nossa Selic hoje está em 14%. Nos últimos 5 anos, Itaúsa fez 18% ao ano. Então, de fato, os ganhos aqui superam bem a inflação e a inflação ela acaba sendo reajustada nos preços ali e você acaba se beneficiando disso. Eu peguei Itaúsa, mas dá para pegar outras empresas. Vamos pegar aqui BBSE, vamos ver. Eu não sei de cabeça quanto foi o retorno histórico, mas o normal é isso, a gente vê esses retornos históricos superando a inflação. Então aqui a gente tem BBSE, nos últimos 13 anos anualizado foi 16% ao ano o retorno, nos últimos 5 anos foi 26% ao ano. É um retorno muito bom, muito agressivo, que faz diferença para o seu enriquecimento. Se a gente pegar outro aqui, vamos pegar aqui Petrobras, que seja, porque é um setor diferente, vamos ver se Petrobras conseguiu algo parecido. Então vou vir aqui em retorno histórico. E a gente tem também Petrobras, 19% ao ano nos últimos 28 anos, isso é retorno fantástico, tá? Isso aqui é coisa para você ficar multimilionário. Nos últimos 5 anos deu 43% ao ano. Então, como eu te falei, essas empresas, boas pagadoras de dividendos, têm uma performance razoável, superam a renda fixa e, então, em outras palavras, consegue recompor essa inflação com facilidade, sem você ter que ficar se preocupando tanto com a complexidade que seria que é a complexidade que nasce da renda fixa ali, que você tem que fazer a conta do seu juro real que você está recebendo, para você reinvestir esse juro real em novas rendas fixas. Não tem lá esse lado nas ações aqui. Então aqui já te expliquei um monte de coisa, mas na média tu pagando 8,5% ao ano. Esse 8,5% não é o retorno total como você acabou de ver. Chega ali em muitas empresas em 20%, que é um retorno fantástico. O Warren Buffett, que é o maior investidor do mundo, fez na média 20%, 22% ao ano na história dele. Então, para você ver que isso aqui é um retorno digno de você ficar rico com o tempo. E aqui então vamos tentar entender em números, né? Poxa, Jimmy, isso aí significa o quê? Significa que com 500 mil dá para fazer R$ 3.500 por mês. Nossa, Jimmy, isso é muito pouco, isso é ok. Vamos lá. Isso aqui, como eu falei, como tem a reposição da inflação, né? A pessoa aqui normalmente do dividendo, se ela já está no momento de usufruir, ela já consegue usufruir boa parte disso sem preocupar com inflação, é o número ok, porque na renda fixa você ganharia 5 mil, mas você tem que pensar na inflação, então você não pode gastar 5 mil, você tem que gastar 2.500, por exemplo, e reinvestir 2.500. Então, esse valor é um valor ok, tá? Um valor legal,
Só que qual que é a pegadinha aqui? A gente consegue, através de correr um risco um pouco maior e dominar um pouco mais de mercado, dobrar esse valor. Então é isso que eu estou querendo trazer para vocês, para estudarem, aprofundarem e fazer isso da vida de vocês. Porque aí você consegue usufruir dos seus rendimentos bem mais rápido. Então hoje, com 500 mil, quem quer viver vai conseguir esse valor, que eu acho que vocês estão pensando que é um valor baixo, tá? Mas isso dá 8,5% ao ano, dá 42.500 por ano. Pode ser pouco, pode ser muito, não sei. A pessoa às vezes pensa, pô, cheguei em 500 mil, parece que eu tive tanto trabalho chegar em 500 mil para conseguir viver só com 13.500. Lembrando que é para você ver o resto da vida, tá? Então é um valor ok, essa é a realidade, tá? Como eu falei, se alguém te oferece algo muito acima da Selic, sem ter risco envolvido, é golpe. A gente não tem que gostar ou desgostar desse número, é a realidade, tá? É assim que funciona. Então, o que eu vou propor para vocês é correr risco. É correr um pouco mais de risco para a gente dobrar esse valor, tá? Não vai ser simplesmente tem algo maravilhoso garantido, não. Algo maravilhoso garantido que é o dobro disso é golpe. Mas vamos lá, vamos entender o que de risco dá para a gente correr de forma saudável para a gente conseguir um ganho maior. Lembrando que então, se você tiver 1 milhão, seria aqui 7 mil reais. Se você tivesse 2 milhões, seria 14 mil reais por mês e daí por diante. E aqui a inflação, já falei um pouco para vocês, né? Pô, 10 mil hoje não compra a mesma coisa que 10 anos, né? A renda congelada não faz sentido, né? Eu vou ter que repor a inflação. E a realidade é que o dividendo é uma porcentagem de uma ação, de uma empresa real. E os preços, quando eles sobem, que seria a inflação, os lucros também sobem. O lucro tende a acompanhar a inflação. Então o dividendo tende a acompanhar a inflação e existe essa reposição na maioria dos casos de empresas saudáveis, tá? Então o dividendo, você não deveria ter lá tanta preocupação da reposição da inflação. Tá? Isso é o normal. Quem que fica para trás? Renda fixa pré-fixada, né? Você vai sofrer por causa da questão da inflação, porque vai pagar o mesmo número sempre, você sempre tem que ficar pensando na reposição. Essa é a renda que a inflação come. Quando a gente vai fazer simulação, a gente tem que levar isso em conta muito na renda fixa. Aqui na renda variável já é um pouco diferente. Aqui eu deixei uma nota de rodapé, só empresa boa com lucro recorrente que vai ter essa reposição. Tem empresa que os lucros são caóticos, aí você não vai ter isso não, tá? Então você tem que buscar realmente empresas consistentes. Agora a gente vai entrar na segunda etapa, né? Como que eu melhoro esses dividendos, né? Então eu tô lá com 1 milhão ganhando 7 mil por mês. Como eu faço esses 7 mil passar de 10, passar para 14 mil por mês, né? Como que eu mudo essa minha realidade? E tem aqui já um problema além do valor. O dividendo ele não é salário. Dependendo da carteira que você montar, ele não vai pagar todo mês certinho. Então aqui só para você entender, o calendário é bagunçado. Tem mês que cai de uma vez e tem mês que não cai nada. Isso para quem vive desse valor é um desafio para gerenciar. Ninguém vive de renda com contra-cheque aleatório, né? Então, pô, recebi 30 mil no mês, recebi 1.500 no outro mês. Fica difícil de se organizar. E os dividendos eles podem sumir. Vamos pegar de exemplo o Banco do Brasil. É uma empresa que sempre pagou bons dividendos. Se a gente pegar o histórico de dividendos da empresa, sempre foi legal. Mas, do nada, a gente teve uma queda abrupta de dividendos. Porque aconteceu uma série de coisas no agro, eu não vou entrar na análise aqui, mas é uma queridinha de dividendo que pagou 2,6% nos últimos 12 meses. Quem contava com esse valor sofreu. Não pôde contar, porque antes estava pagando 8%, sei lá, 10% e agora foi pagar 2%. Então é uma diferença muito grande. O que é o ideal aqui, né? O que eu vou propor para vocês ajuda a organizar os seus ganhos além de você ganhar mais. Aqui a gente sempre está à mercê do jeito normal da empresa decidir se ela vai pagar ou se ela não vai pagar e qual vai ser a data disso. Então aqui, só para você ver os dados dos dividendos do Banco do Brasil. Olha como 2022 e 2023 ela pagou muitos dividendos. Chegou a pagar coisa aqui de mais de 20% do preço da ação em dividendos em um ano. Foi fantástico. Então assim, a gente teve uma alta de dividendos, estava aqui pagando 8%, pagou 12%, chegou a pagar 18%, quase 19%, pagou 27%. E agora a gente tem aqui 2,5%, um pouco mais agora nos últimos 12 meses, deu 3,6%. Mas ainda assim é um valor muito baixo que o pessoal estava acostumado a pagar. Olha o tamanho das barrinhas azuis, que é o valor absoluto do pagamento. Então isso é uma realidade que acontece e o que você sofre quando você vive dos dividendos. Aqui então, a primeira coisa que pode vir na sua cabeça se você começou a assistir vídeo de investimento, se você começou a aprender é: eu vou de fundo de investimento imobiliário que paga todo mês, é bonitinho, o negócio é bom pra caramba, eu vi fulano falar que é legal, né? Renda mensal de verdade na conta, não tem o trabalho do imóvel. Eu fiz um vídeo enorme explicando por que eu não coloco 1 centavo em fundo de investimento imobiliário.
Hoje é um dia curioso de eu gravar porque está acontecendo o seguinte, vamos dar uma olhada na cotação de um fundo imobiliário hoje. Olha esse fundo imobiliário hoje que eu estou te mostrando na tela. Isso é uma queda de hoje, um dia. Caiu 40%. E essa não é uma história única. Se você olhar nesse vídeo meu aqui que eu vou te mostrar na tela, eu falo de vários casos de fraude, de coisas erradas que aconteceram com fundo de investimento imobiliário. Então é isso, tem um vídeo completo explicando os problemas que existem em fundos imobiliários. Eu faria o seguinte se fosse iniciante, não iria para fundos imobiliários de jeito nenhum. Eu vou mostrar aqui para vocês uma forma usando opções, que é algo que muita gente acha mitológico opções. As pessoas olham como se fosse a coisa um bicho de sete cabeças. Mas é mais seguro se você trabalhar direito do que esses fundos imobiliários que estão aí acontecendo problemas. Todo mês tem um. Assim, é bizarro, tá tendo sempre alguma coisa de problema. E a pessoa que me avisou isso lá atrás foi alguém que trabalhou dentro. Ele me falou, olha, talvez não seja bom você ter fundos imobiliários, porque eu tinha comprado alguma coisa disso na época, né, já há alguns anos. Porque tem muito problema lá dentro, né? Eu só vou dizer isso. Foi isso que a pessoa disse pra mim. A pessoa, ela disse isso pra mim. Tem coisas lá dentro, eu não investiria nisso. E por isso, eu nunca mais coloquei um centavo nisso. E depois eu comecei a ver problema atrás de problema. Fundo imobiliário que pagava ali, parecia renda fixa, quando veio um negócio que quase que quebrava, né? Caía ali para uma fração do valor. É uma destruição total e o iniciante não deveria ter esse sofrimento. Então aqui, os fundos imobiliários podem ter algumas coisas lá dentro que não são legais. O iniciante, eu iria renda fixa, depois eu iria tentar entender aqui a parte de dividendos. E se você quiser se avançar e entender profundamente, você vai fazer isso aqui, que é a forma que a gente dobra o quanto a gente ganha com uma ação. Então o dividendo é algo que acontece ali sempre, né? Se você pegar uma ação pagadora de dividendos e você não precisa correr riscos adicionais, além de estar comprado na ação e a ação fica variando. E o que a gente pode fazer? A gente pode vender altas explosivas. O que é isso, Jimmy? É basicamente o seguinte, uma ação ela fica variando. A gente pode simplesmente, todos os meses, até todas as semanas, vender a seguinte coisa para o mercado. Se a ação ela não explodir, você vai me pagar mais 1%, ou você vai me pagar mais 2% esse mês. E o mercado paga todos os meses. Ele paga para as pessoas venderem a altas explosivas. Isso chama venda coberta de call. Se o dia que a ação explodir, você vende aquela ação, você ganha parte dessa alta e você ganhou o dinheirinho ali que ele te pagou, 1, 2%. É isso, o pior cenário é esse. Você já tem a ação, você pode adicionar, vender altas explosivas todos os meses e isso te paga. É isso que eu vou te mostrar agora, tá? Isso é chamado de venda coberta de call ou venda de call. Call é basicamente o instrumento que permite a gente fazer isso. E a gente vai vender. Então, quando a gente vende, a gente acaba gerando esse efeito, que a gente ganha um valor sempre, mas se a ação explodir para cima, a gente perde essa explosão. Então, o que é ideal? A gente sempre fazer quando a gente acredita que não vai ter explosões e também em ativos que não são propícios a isso, tá? Então vamos lá. Também dá para ver como se fosse um sinal, né? O que é uma call, né? Vamos tentar explicar aqui. Quando você vende um imóvel e alguém te dá um sinal, ele te paga um preço para você segurar o preço. Já viu alguma coisa nesse sentido? A call é basicamente isso. Alguém paga para o outro segurar o preço. No caso aqui, a gente vai receber. Então a gente tem lá, a ação tá 10, a gente vai segurar no 12. Alguém vai pagar para a gente para garantir R$12 para ele. E a gente pode fazer isso todos os meses. A ação vai ficar saindo de 10 para 12 todo mês? É lógico que não. Então isso faz com que a gente tenha um ganho constante. Mês a mês ou semana a semana, dependendo da forma que você quiser operar, um valor caindo na conta. Então, além do dividendo, a gente pode ter esse tipo de ganho também. Isso aqui a gente pode enxergar como um risco adicional, tá? Isso aqui é adicionar risco em troca de ganho. O mercado ele sempre vai fazer essa troca, risco em troca de ganho. E funciona isso, dá para fazer o tempo inteiro, é isso que eu faço desde quase criancinha, assim. Eu tive muita sorte de aprender isso cedo e foi isso que eu fiz na minha carreira toda aqui de bolsa de valores. Então vamos lá, basicamente é como se fosse um sinal, né? Alguém paga para segurar um preço, a gente vai receber para segurar um preço para a pessoa. Se no final a ação não subir, a gente ficou com esse dinheiro e é isso, a gente fica com a ação e fica com o dinheiro que a gente ganhou, sem fazer nada. Se a ação subir, a gente vende a ação para o preço combinado ali e o dinheiro que a gente recebeu fica pra gente também, tá? Isso chama venda coberta. Então, com isso, a gente consegue que a ação pague 2 vezes pra gente. O pagamento 1 é o dividendo, que ele é meio caótico, né? Tem empresa que vai pagar 3 vezes no ano, 4 vezes no ano, 2 vezes no ano, e esse valor da gente vender a alta explosiva, né? Vender uma alta agressiva, que é a venda coberta,
a gente pode fazer todo mês. O dividendo paga na média 0,7 no mês, a gente pode adicionar esse risco para dobrar e ganhar mais 0,7 no mês. E te falar que uma operação dessas que paga mais 0,7 no mês é bastante conservadora. Dá para buscar valores mais agressivos, correndo um pouco mais de risco. Então aqui, as suas mesmas ações que você tem, aquele dividendo, ele vai te pagar normal e você ainda pode fazer essas operaçõezinhas aqui que eu vou fazer para você. Inclusive, muitas pessoas chamam essa operação de dividendo sintético. Sintético significa artificial, porque não é o dividendo de fato, é uma operação que você está fazendo, tá? Mas é um termo normal no mercado que muitas pessoas hoje estão usando, né? Algumas pessoas enxergam como se fosse uma espécie de um aluguel, tá? Não é aluguel de fato, mas é uma forma de enxergar, como se você estivesse alugando a alta, tá? Subir de vez, a alta é da pessoa. Se não subir, você simplesmente ganhou dinheiro sem fazer nada. Então vamos lá, dividendo sintético não é dividendo, você vai receber o prêmio, né? Você está recebendo para correr um risco, isso chama prêmio. Na hora que você fizer essa venda, né, o dinheiro cai para você, se você faz hoje. Na verdade, a bolsa ela te paga no dia seguinte, tá? A bolsa ela é um pouco devagar, né? Mas você faz hoje, cai amanhã o dinheiro, você pode fazer todos os meses, tá? O dinheiro cai na conta em D+1. O que você entrega, né? Você vai entregar a ação. Se a ação subir de um certo patamar, que você escolhe esse patamar, tá? Você vai vender a ação por aquele valor. Então, pô, eu tenho uma ação a 10 hoje. Eu aceito vender a 12. Por que eu vou ficar esperando chegar a 12 e vender? Eu posso fazer essa operação aqui, que eu combino, se chegar a 12 lá no dia do vencimento, porque isso que tem data, tá? Você pode fazer todos os meses. Você vende a 12, mas por você ter feito isso, você já ganha um dinheiro adiantado. E aí dá para fazer isso todos os meses. Tem mês que vai chegar a 12, tem mês que não. Então você consegue ficar ganhando ali, às vezes demora 6 meses para acontecer isso, e você ganhou dinheiro 6 meses sem fazer nada. Então isso é bem legal. Se a ação disparar, você vai ter um teto de quanto você ganha, né? Você vai bater ali, vai vender a 12, a ação foi para 14, você vai ganhar só até os R$ 12 ali, tá? Porque você tá trocando, né, essa explosão por ganhos mensais bonitinhos. Muitas pessoas combinam esse pagamento de dividendos com esses ganhos aqui. É bastante comum a pessoa que entende disso usar junto com uma carteira de longo prazo, uma coisa sustentável, uma coisa de enriquecimento, de acumulação de patrimônio, tá? O que continua seu? Enquanto não acontecer isso, né, chegar no vencimento acima do valor, a ação continua sua, os dividendos continuam seu e você pode não vender a opção, né? Você pode não fazer essa operação em algum mês. Por exemplo, você está achando que vai sair divulgação de resultados da empresa, né? Vai ter lá o resultado trimestral. Você pode falar, poxa, eu acho que vai vir um resultado muito bom e a ação vai subir muito. Você pode naquele mês não fazer a operação para tentar pegar a alta que você acha que vai acontecer. E aqui é o interessante, né? Eu mostrei isso aqui no vídeo anterior, mas é legal de vocês perceberem. Isso aqui é a nata do mercado de ações do mercado financeiro, tá? A gente tem 200 milhões de brasileiros no Brasil, 100 milhões na renda fixa, 5 milhões na bolsa e 50 mil que sabem fazer isso e que vivem disso e que operam opções, tá? Então é uma quantidade bem menor. Por isso você talvez nunca ouviu falar disso, ou se ouviu, às vezes as pessoas têm até medo, né? Nossa, opções. Por quê? Porque dá para usar isso de diversas formas. Dá para você fazer isso aqui de forma muito agressiva. O que eu estou te ensinando é o conservador, é o arroz com feijão, é aquilo que te dá um ganho a mais, te ajuda a enriquecer, mas é tranquilo. Dá para buscar coisas, números maiores, dá para ser ambicioso e ganancioso, dá, mas não é o recomendado aqui. Então, por isso, muitas pessoas têm medo, né, de ter contato com opções, ao mesmo tempo que as pessoas que têm coragem e aprendem que é a ferramenta mais versátil da bolsa e que tem maior potencial de aumentar os seus ganhos. Isso aqui não tem comparação. Então aqui eu vou te mostrar o que isso muda na sua vida. Vamos pegar lá, você tá com aquele 500 mil, que você estava querendo ganhar R$3.500 por mês. Se você adiciona retorno montando essa operação de forma conservadora, olha o que acontece. Então basicamente é o seguinte, olha como com o passar do tempo, dos anos, como o seu retorno pode ser absurdamente maior. A pessoa que foi só com os dividendos chegou depois de 20 anos com 2,5 milhões. A pessoa que fez essa operação de forma muito conservadora bate 5,2 milhões, que aqui já é mais que o dobro. A pessoa que ela começa a fazer com, ainda assim, até 0,7 ao mês, nessa operação é um valor bem ok, tá? Mas olha como muda, né? De 2,5 para 13 milhões de ganho. Então, aprender a fazer isso daqui muda completamente o resultado da sua vida financeira. Você sai da água para o vinho. Você ter 2,5 milhões ou ter 13 milhões, a sua renda é muito maior. Aqui dá o quê? 5 vezes maior a renda. É a diferença de viver com 10 mil ou viver com 50 mil reais por mês. Com certeza tem muita diferença.
Só que aqui você vai ter que aprender a fazer isso e eu vou fazer na prática para você ver. Então aqui eu vou abrir o RCO Dash, é uma plataforma especializada em opções, que são esse tipo de operação. Eu tô aqui na minha carteira, vou pegar a Bradesco, que eu tenho ações, e a gente vai fazer essa operação de renda, essa venda coberta. Então aqui tem o Bradesco, tem essas 4.000 ações. Eu vou clicar nela, aqui do lado direito, ó, venda coberta, já aparece aqui. Eu já tenho um sistema para eu fazer essa operação. É bem simples, eu clico na ação, já aparece aqui do lado, e aqui eu escolho o prazo, né? Pode ser todo mês. Então aqui 30 dias, 60 dias ou mais dias aqui, né? Eu vou deixar um mês e olha aqui o prêmio, né? Isso aqui, como eu falei, é o valor que a gente recebe para correr o risco. Se eu for aqui, ó, você vê que já começa em 2%, mas se eu jogar para algo bem conservador, lembra que na simulação 13 milhões lá versus 2,5, era 13 milhões se você fizesse 0,7 a mais. Então a gente pode buscar 0,7, que já dá um retorno muito bacana. Aqui não tem exatamente 0,7, né, porque a gente está buscando o preço real do mercado. Eu vou nesse de 1% no mês. Como que funciona? Aqui tem toda a explicação, mas basicamente na prática é eu copiar esse código aqui e vender na bolsa, é simplesmente fazer isso. Só que aqui é importante o gráfico. Olha aqui esse gráfico, ele está me mostrando o preço da ação atual, que está 18,51. Eu estou fazendo a operação a 19,56, ou seja, se a ação até o vencimento, que vai ser em 20 dias úteis, se ficar abaixo de 19,56 no último dia, tá? No meio do caminho pode fazer o que ela quiser aqui. Pode subir, pode cair, pode ir para qualquer lugar. O importante é o último dia. Chegou no último dia, tá abaixo de 19,56, eu fico com esse 1% e só. Ganhei esse dinheiro sem ter feito nada, tá? O dinheiro cai na minha conta amanhã e ele continua na minha conta até o final. Se passar acima desse 19,56, eu vou para exercício. O que é isso? Aparece lá uma ordem de venda na minha conta e eu vendo essas ações. Então, por exemplo, aqui, olha, os valores já estão calculados para essas 4.000 ações. Esse 1% me creditaria aqui R$ 795 amanhã na minha conta. Cliquei, apertei, vendi, entrou esse dinheiro na minha conta. Simples assim, e dá para fazer isso todos os meses, tá? E é basicamente isso, ó. Se subir acima de 19,56, está até escrito aqui, ó, você é obrigado a vender as ações pelo strike, né, que é 19,56, ou seja, por um lucro, né? Eu fico com prêmio e ganho até lá, mas perde a alta acima disso. Em outras palavras, né, do jeito que a minha carteira está aqui, se acontecer o exercício, eu saio aqui com 15 mil de lucro nessa operação. Que eu estou com 10 mil hoje, significaria que a ação iria ter subido, mais o prêmio que eu ganhei. É basicamente essa a lógica, a gente está vendendo a explosão, né? Acima disso aqui eu não ganho, acima de 19,56 eu deixo de ganhar. Mas em contrapartida, eu posso fazer isso todos os meses e ganhar lá 1% a mais todos os meses, ou meio, ou eu posso tentar buscar valores maiores, mas aí eu vou para exercício mais fácil, né? Por exemplo, se eu pôr 2% aqui, olha como que fica. De 19,56 cai para R$19 aqui o valor que eu teria que vender a ação. Eu simplesmente escolho o risco que eu quero correr. Ah, eu quero correr o menor possível. Eu quero correr 0,40, eu vou ganhar só. Que parece ser pouco, mas se a gente pega essa simulação, ó, 0,3 já dobra o quanto eu ganharia, eu ficaria no final dos meus investimentos aqui, né? Então faz muita diferença no longo prazo. E aqui, ó, iria para R$20 o vencimento, perto do topo aqui da ação. Então a chance de ir para exercício seria uma chance baixa. Essa é a lógica dessa operação que a gente está fazendo. Em outras palavras, a gente consegue dobrar o quanto a gente ganharia somente via dividendos usando esse tipo de operação. Então isso é algo que você precisa aprender. Busca aí venda coberta no YouTube, eu tenho muitos vídeos sobre isso. Põe aí Jimmy venda coberta, eu tenho vários tutoriais mostrando na prática. Jimmy, agora o que eu faria? É só pegar aqui esse código e vender na corretora. Aqui na plataforma vai aparecer desse jeito, ó. Vai aparecer V de venda e call, né? No caso aqui eu não tenho feito, eu ia fazer ao vivo, mas eu enrolei tanto nesse vídeo que agora são quase 6 horas e o mercado não está mais aberto. Mas é só pegar isso aqui e vender na corretora. Você escolhe a mesma quantidade, tem 4.000 aqui, vende 4.000 ali e tá tudo certo, amanhã o dinheiro cai na conta. Essa é a lógica, depois que você aprende, é absurdamente simples, você precisa gerenciar isso muito pouco, então é um tipo de operação legal para quem quer um estilo de vida tranquilo e ao mesmo tempo quer ter um ganho acima da média do mercado. Aqui, né, qual strike escolher, né? Strike é o valor que você teria que vender a ação. Então aqui é uma dúvida que você vai ter. Quão agressivo eu devo ser? Basicamente, a gente pode dividir nessas três linhas aqui, né? Conservador até 0,5% ao mês. A maioria das vezes você não vai para exercício.
você vai receber esse dinheiro sem ter feito nada. O equilibrado 0,7 a 1, lembrando que isso é um ganho adicional, tá? Então você vai comparar com a renda fixa, pô, a renda fixa tá dando 1, para que eu vou fazer 0,5? Não, você vai ganhar isso aqui a mais do que você já ia ganhar ali com as suas ações e com seus dividendos, tá? Então se a ação deu 20% ao ano no histórico, isso aqui vai fazer você ganhar mais de 20%. Essa é a ideia, tá? Lembra do histórico que eu te mostrei. Aquele histórico era só ação sem isso daqui. Agressivo, mais de 1,5%, tá? Então isso aqui é uma tabelinha que você pode seguir. Eu sei que muitas pessoas fazem mais do que esse agressivo, buscam super agressivo aqui e as pessoas gostam, tá? Então aqui vai do que você aprender e se acostumar a fazer. Eu diria para você ir sempre no mais conservador possível e sentir, aprender e se ajustar conforme você tem a sua jornada aí com as opções, porque as opções têm vários detalhes próprios. Aqui é uma dica legal, só vende a call, né, no valor, né, no strike, que você entregaria a ação com gosto. Pô, eu vendo essa ação a R$20, para mim seria um lucro bom. Então põe lá o strike no R$20. A ideia é sempre essa. Faz isso só num preço que você ficaria feliz de vender a ação, porque aí você ganha um valor a mais por vender a ação num preço que você já ficaria satisfeito. Algumas dicas finais para você, beleza, Jimmy, eu estou montando isso, fiz essa operação, agora o que eu faço, né? Agora nada, você vai ter que esperar só. Algumas dicas, né? Se você fez essa operação muito fora do dinheiro, se ela já deu lá uma certa quantidade de lucro, você pode sair da operação. Essa operação você começa vendendo. Para sair, você vai ter que comprar. Aí um anula o outro, fica zero, entendeu? Se você depois recomprar essas opções que você vendeu, como que eu faço isso? Pega o código, põe a quantidade de comprar, como você compra uma ação, como você compra um ETF, um fundo imobiliário, normal. Aqui, se a ação ficou lá andando e nem chegou perto do seu vencimento, você não precisa fazer nada, vai chegar lá no dia do vencimento, essa opção ela deixa de existir. Se passar, né, que seria, pô, agora eu tenho que fazer alguma coisa, é tudo automático, tá? A entrega da ação é automática, você vai vender essa ação de forma automática lá no vencimento, chama exercício isso, tá? Se você chegar nessa situação, você ainda tem a opção de tentar, a alternativa de tentar jogar coisa para frente, que a gente chama isso de rolagem. Todos esses termos que eu falei, tem vídeo aqui no canal explicando sobre, tá? E é claro, se quiser fazer um curso completo sobre isso, tem meu curso que está dentro até da plataforma RCO, aqui em Educação. Vou deixar os links aqui na descrição, né? Hoje em dia, basicamente, eu oriento o seguinte. Você que quer que alguém cuide da sua carteira para você, no detalhe, a gente tem um plano private aqui da OTM Invest, que é uma assessoria de investimentos especializada nisso daqui. A gente já tem cerca de 20% do mercado de opções já é nosso. O pessoal aqui opera com os assessores. Vou deixar o link aqui na descrição da assessoria, a pessoa cuida das coisas com você. E se você quiser aprender a fazer sozinho, tem a plataforma com cursos, que também vou deixar o link aqui na descrição. Alguns pontos, né? Pô, Jimmy, deu errado, a ação disparou. A ação começou a subir muito. Você vai vender essa ação no preço que combinou. Pô, tava lá 10, combinei vender a 12, né? O strike é 12 e foi para R$16. Você vai vender por 12, tá? Isso aqui não tem discussão. Você combinou, você vai sair com lucro, mas a alta extra ficou na mesa. É o custo de você ficar recebendo esse dinheiro sempre, tá? Esse prêmio todo mês. Se a ação despencar, lembrando que isso aqui é uma visão de quem já ia ficar com dividendos, né? Já ia operar pensando em dividendos, ou seja, qualquer queda a pessoa já ia arcar com isso. Então, é o normal. Se a ação despenca, você não faz nada. O prejuízo é da ação e a opção em si, que é a operação que você fez, ela some no dia do vencimento e você não tem que fazer nada, tá? O prêmio ficou com você, o dividendo ficou com você e acaba amortecendo a queda, né? Poxa, já fui fazendo, ganhei 10% de opções, né? Vendendo essas opções e ganhei mais 5% de dividendo e a ação caiu 10%, ou seja, você ainda está no lucro, tá? Então essas coisas ajudam a você a reduzir quanto você perderia com a queda da ação. E aqui o 2x na ponta do lápis, a pessoa lá tinha 500 mil, ia receber 3.500 dividendos, sendo conservador na venda coberta, consegue fazer mais 3.500 e consegue por mês aí os R$7.000 na mesma carteira de investimento. Lembrando que isso aqui, gente, é renda variável, então tem riscos, não vai ser exatamente todo mês, a gente consegue ser mais organizado que o próprio dividendo, mas não é todo mês, né? Pode ser que você foi exercido nesse mês, no outro mês você não tem ação, aí você vai ter que fazer outra operação, mas aí você pode aprender comigo também o que fazer aqui no canal. Não é garantido, é renda variável, não é recomendação, você tem que ver se faz parte do seu perfil, às vezes seu perfil é ficar lá na renda fixa, ou é mexer com imóvel porque você entende disso, você cresceu com isso. Prêmio varia, né? Tem mês que vai pagar 1%, tem mês que a mesma operação vai pagar 2%, tem mês que a mesma operação vai pagar meio, tá? E tem mês que vai ter exercido. No final, você tem que fazer a conta da média, tá? E não só um mês isolado. Por isso que a gente tá fazendo muita conta aqui com 0,5% ao mês e não 2%, porque 2% é normal da gente conseguir,
mas como a gente tem que pensar na média, a gente tem que jogar esse valor para baixo. Mas se você conseguir 0,5% ao mês, já vai te ajudar muito, como eu te mostrei nas simulações. E é isso, se você quiser ver um vídeo só de venda coberta do zero, entra aqui no canal, a gente tem vídeo sobre isso, a gente tem vídeo sobre todas as coisas de opções, eu já gravei coisa de 1000 vídeos sobre opções, então seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste. Se você for novo por aqui, se inscreva, deixa um like, grande abraço e até o próximo vídeo.